Fala, tropa do Pirelli. Tudo bem, galerinha? Tudo bem com vocês? Galerinha, hoje eu tô com o iPhone 13 aqui. Vim trazer um iPhone 13 para mostrar para vocês uma análise bastante interessante aqui sobre esse aparelho. O mesmo, ele não carrega, tá vendo aí, ó? Ele fica um sinalzinho de um aqui, ó, como se ele não tivesse identificando a bateria, o SWI do aparelho. E esse aparelho, os iPhones 13 de uma maneira geral, dá muito problema no Hydra. Só que o que que eu acho interessante nesses aparelhos? Antes da gente fazer qualquer tipo de procedimento de abrir a placa, tirar o Hydra, trocar o Hydra, para poder testar o aparelho, eu acho interessante a gente fazer uma análise, uma medição. E eu quero utilizar duas ferramentas aqui que eu acho muito importante na bancada, que eu acho indispensável na minha bancada, e que essa ferramenta ela esclarece muitas dúvidas para nós, uma vez que a gente sabe que os nossos aparelhos, que aparelhos eletrônicos, são aparelhos que trabalham com tensão e corrente. Se a gente sabe que esses aparelhos trabalham com alimentação de tensão e corrente, logo nós temos que verificar esse caminho, esse percurso dessa tensão e corrente, para saber se os circuitos integrados estão sendo alimentados, para respectivamente eles estiver alimentando os outros circuitos para frente para poder trabalhar. Antes de mais nada, pessoal, eu queria pedir para vocês que, para quem está gostando do vídeo, para quem gosta desse tipo de conteúdo, curta, comenta e compartilha, dá um joinha para a gente poder estar trazendo sempre vídeos dando dicas para vocês de reparo, mostrando um pouquinho da nossa experiência de bancada para vocês. Beleza, galera? Então aqui eu vou fazer uma análise desse aparelho. O aparelho não carrega, tá? Não tem consumo nenhum no iCharge ali. Está zerado, ele não identifica, ó. A gente tira o cabo aqui, conecta o cabo aqui. É como se ele não identificasse nada, tá? Então o que a gente vai fazer aqui, galera? Eu vou virar a câmera para vocês aqui nos multímetros, só para vocês acompanhar a análise aí, beleza? Então vamos lá. Aqui na nossa direita nós temos o nosso multímetro convencional e aqui nós temos o nosso SMB. Qual que é a diferença do nosso multímetro para o nosso SMB? Nosso SMB ele é nada mais do que dois multímetros modificados e unificados para que a gente consiga medir nesses dois multímetros queda de tensão e microcorrente. Uma vez que a gente sabe que nas linhas de comunicação, nas trilhas que percorrem tensão e corrente, elas percorrem tensão e corrente, trabalham com os dois. Tensão trabalha sem corrente, corrente não trabalha sem tensão. Então, logo, muitos erros que a gente cai na hora de fazer as nossas análises é achar que existe somente tensão, medir somente queda de tensão nesses aparelhos. Então, eu vou desmontar o aparelho aqui e nós vamos fazer uma análise rápida nele aqui para a gente saber e ter uma ideia de onde está vindo o defeito. Antes de desmontar ele, pessoal, vamos fazer o seguinte: eu vou tirar a tela dele e vou medir. Esse aparelho aqui já veio desmontado, veio do lojista desmontado. Geralmente os aparelhos, quando chega na assistência técnica, eu procuro fazer uma análise com o aparelho fechado. Eu já consigo, através dessas plaquinhas de comunicação aqui, ó, eu consigo fazer uma análise com o aparelho fechado. Então eu vou utilizar aqui nesse caso o nosso SMB para a gente medir a queda de tensão e microcorrente para saber se está tudo ok nesse aparelho aqui. Eu tenho uma tabela, pessoal, que eu criei, que eu fiz, até disponibilizo para os meus alunos nos treinamentos, que eu tenho esses valores de queda de tensão dos pinos que correspondem tanto o Hydra quanto, no caso, o iPhone 13, o Dotara. Então, eu vou fazer o seguinte, para não ter que mudar o esquema elétrico aqui, eu vou fazer a medição no iPhone 13, pino 1, pino 2, pino 3, tem que dar aproximadamente 1.46 milivolts, e 0 microamperes. O pino 4 ele tem que dar um 165 com 0,25 microamperes de corrente e o pino 5, 6 e 7, a mesma coisa dos pinos 1, 2 e 3. Os pinos 1, 2, 3, 5, 6 e 7 são os pinos que vão para o Hydra. E os pinos? O pino 4 é o pino que alimenta o Dotara, no caso o Tigris, né, desse aparelho. Então a gente vira o aparelho para baixo, coloca, espeta a plaquinha nele com a marca para cima, e a gente vai tirar as devidas análises. Aqui a gente vai utilizar o pino 8, é o nosso GND. Deixa eu colocar aqui para vocês verem aqui no microscópio. Não sei se vocês vão conseguir enxergar muito bem, mas o pino 8 aqui é o nosso GND. Então a gente vai colocar essa ponteira aqui no GND e os pinos 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 são os pinos que a gente vai tirar as nossas medições. Então, pino 1, 1.4800, tá ok? O pino 2, 1.4800, ok. O pino 3, ok. Pino 4, temos uma falha no pino 4. Então aqui no pino 4 ele teria que dar aproximadamente 1.46 com 1.65 com 0.25 microamperes de corrente. E aqui, normal, e aqui, normal.
Então, se a gente pegar essas plaquinhas que o pessoal vende aí, tem alguns dock test que o pessoal vende no mercado, e eu fiz um teste nesse aparelho com o dock test. Eu não vou mostrar o dock test aqui, pessoal, porque ele tem a marca do fabricante. E eu não quero expor o fabricante e nem fazer propaganda, nem positiva nem negativa. No dock test, ele acusou para mim que a falha estava por hidra, porque ele marca no dock test para mim que ele tem ACC1, porém não tem ACC2, não acende essa luzinha do ACC2. Logo, quando a gente faz essa análise no dock test, qualquer técnico, 90% dos técnicos, chegaria à conclusão que a falha está por hidra. Porém, quando a gente faz essa análise aqui no SMB, a gente entende que a falha dele está no Tigris. E o Tigris, por ser um CI que faz a habilitação do hidra desse aparelho, trabalha em constante comunicação com o setor de carga desse aparelho, o Tigris está matando o hidra de trabalhar. Então, quando a gente faz uma medição em condução reversa nas FPCs aqui, ó, se a gente não utilizar nenhum tipo de ferramenta, por exemplo, o SMB ou até mesmo o DocTest, que traz mais clareza para a gente, o que a gente vai fazer aqui? Medir em diodo reverso para vocês verem. Então aqui em diodo reverso, ó, fala que esses pinos têm que dar 1509 milivolts, 568 milivolts. Então nós vamos medir aqui para vocês terem uma noção se esses valores vão bater, ok? Então quando a gente mede esse pino 38, a gente chega no valor que está aterrado. Então próximo, aterrado, 68 milivolts. O outro pino apresenta valor. O outro pino apresenta valor, 395 milivolts, 395, esse aqui tem que dar 395, esse aqui é a GND, ele vai dar zerado. Esse pino aproximadamente 600, 600 também, 600, esse pino aqui 685, aqui tem que dar GND, que também é um pino aterrado. Esse aqui aproximadamente 300 a 400, tem uma diferencinha aí, mas pode ser por conta do multímetro. Aqui 600, 700, zerado, porque é o segundo pino ali, né? Ele é GND mesmo. 391, aqui é GND, vai dar zerado. E aqui 347, bateu. Aqui zerado. Aqui 734, 634. Aqui vai ser 2 GND. E aqui tem que dar um valor. Aqui tem que dar GND. 2 vão dar valor agora. 800. E aqui também tem que dar um valor. 123, bateu. Ali está 56, mas tem uma diferencinha de multímetro para multímetro. Então nós vamos aqui 645. Ok, 645. 645, 700, né? Aqui 0. E esses três tem que dar valor. Olha que interessante. Lembra daquele pino 38 que tinha que dar do zerado, né? Eu vou medir ele novamente para vocês verem uma coisa. Agora ele me apresenta o valor. O que acontece? Vou explicar para vocês, na parte técnica, o que acontece com esse aparelho. Ele sofre um certo tipo de intermitência. Uma hora ele aterra essa linha, uma outra ele libera para trabalhar, outra hora ela funciona, outra hora ela não funciona. Por quê? Essa linha de comunicação desse pad 38, assim como o pad 36, elas estão conectadas. Ela vai para esse lado da resistência, que vai para esse lado da resistência, que logo me leva aqui no hidra desse aparelho, tá? Esse hidra, essa parte que está, teoricamente, fechando o curto do aparelho, não tem nada a ver com carga. É uma parte de alimentação do speaker, tá? Speak ramp. Então, não é uma validação de carga, não é nada de validação de cabo A75. Porém, por que ele está apresentando esse tipo de falha? Quando a gente pega essa alimentação, quando a gente faz a análise pelo SMB, se a gente fizer essa análise aqui, ó, na validação do cabo E75, se a gente medir com o multímetro, olha para vocês verem que interessante. Ó, em queda de tensão tem que dar 1509 milivolts. Ele deu uma alteração e relativamente alta, né? Uma alteração relativamente alta. Porém, a gente tem uma certa experiência na área, a gente sabe que deu uma alteração, que deu uma possível falha e tudo mais. Porém, quem é novo vai achar que porque deu um valor de 2.400 milivolts, tá ok, tá conectado, tá funcionando, não tá em curto. Porém, pessoal, quando a gente mede aqui com o nosso SMB, no nosso SMB a gente vai utilizar normal, de negativo em negativo, positivo em positivo. E ele apresenta para mim que essa malha, essa linha de comunicação, está em curto, tá? Ela está em curto. E essa malha, essa linha de comunicação, ela vai dar ali no nosso Dotara, no nosso Tigris, né? Mais comum, nosso Tigris, para vocês entenderem aqui de uma maneira mais simples. Então, leva aqui nesse Dotara e diz para nós que esse Dotara, as partes de input dele está em curto. Esse curto a gente não sabe se está interno, se está na saída e tudo mais. Então, o que acontece? Quando a gente faz uma
pré-análise ali por aquelas plaquinhas, né? Que faz teste, o doc teste. Tem muitos doc testes no mercado hoje, tá? Inclusive a China vende bastante, aqui no Brasil tem bastante. Só que quando a gente faz esses doc testes com luzinha, pessoal, eles medem as linhas de comunicação ACC1 e ACC2. Então, o que acontece? As linhas de comunicação da ACC1 e ACC2, elas fazem protocolo de comunicação com o Hydra. Só que não é o Hydra que está falhando. A falha está no nosso Dotara. Só que, consequentemente, por ele estar em comunicação um com o outro, um acaba causando a intermitência do funcionamento no outro. Então, por isso que é muito importante, antes de você fazer qualquer intervenção nesse aparelho, de você separar as placas para poder trocar esse circuito, é indispensável a análise que ela seja de uma maneira precisa. Tá? O vídeo vai ficar um pouquinho longo, não tem problema. É um vídeo que eu estou fazendo para estudos mesmo, para vocês verem como que é o dia a dia da análise na nossa bancada. Então, quando vocês for fazer análise, o aparelho primeiro, ele chega na assistência de vocês, dá para vocês fazer uma pré-análise com o aparelho fechado. Tá? Utilizando o SMB, utilizando o multímetro, a gente consegue encontrar muitas falhas. Então, eu vou abrir o aparelho agora. Aqui, pessoal, a plaquinha, tá? iPhone 13. Eu vou colocar aqui para vocês a câmera na minha separadora para vocês verem como que eu faço esse procedimento de separar as placas, tá? Então aqui, pessoal, o que que eu gosto de fazer aqui, ó? Coloquei a placa para separação. O que que eu vou fazer aqui, ó? Eu coloco um pinguinho de solda, um 38, aqui nas duas extremidades da board. Um lugar que não tenha componente, tá? Só para mim acompanhar o processo de fusão da solda. Colocando a solda nas extremidades aqui, um pouquinho de solda 138, tanto aqui quanto aqui, eu consigo acompanhar a abertura dessa placa. Aqui já entrou em fusão, aqui falta entrar um pouquinho ainda. Lembrando que essa placa nunca, acredito que ela nunca tenha sido separada, então nós somos o primeiro a separar ela. Então tá aí, a placa já está devidamente separada. E agora nós vamos dar sequência no nosso reparo. Beleza, pessoal? Aí vai ter uma dica para vocês aí, como que separa placas do iPhone 13. Lembrando, pessoal, iPhone 13 são aparelhos com CPU extremamente sensíveis, tá? Então a gente tem que tomar um certo cuidado quando for fazer separação dos iPhone 13 para não criar defeitos ou criar falhas em CPU aí que a gente não consiga resolver depois. Beleza? Só uma dica para vocês aí para e no geral, iPhones menos temperatura possível, menos calor possível. Então aqui a gente faz uma boa análise visual. É um aparelho que veio de uma assistência técnica, já foi substituído bateria nesse aparelho. Então ele vem com algumas marquinhas de uso, né? Eu gosto de limpar bem o aparelho, tá vendo? Tá faltando fitinha de proteção, depois eu coloco uma nova. Mas eu gosto de trabalhar com o aparelho sempre bem limpinho. Aí, então suspeito que a minha falha esteja nesse cara aqui. Pode ser que a falha esteja tanto nele quanto no nosso Hydra? Pode. Porque a gente não sabe o que aconteceu nessa aparelho. A gente não sabe se essa falha se decorreu por mau uso, por cabos ruins, cabos de má qualidade. Então a gente tem que fazer o quê? Analisar. Analisar com calma para a gente encontrar essa falha. Geralmente quando eu faço a separação, eu gosto de medir novamente para garantir que essa falha não esteja sendo reflexo de um curto na cara B, por exemplo. Tá? Então para mim garantir que não está tendo um reflexo de alguma falha na cara B, então eu venho aqui, ó, e vejo se a minha validação continua em curto. E aí no SMB fala para mim que tem um curto ou uma fuga ali no nosso Dotara, nosso CI de carga. Beleza? Então eu vou fazer uma medição breve aqui em volta dele, em diodo reverso mesmo, só para saber se tem mais alguma coisa ali, né, mais algum curto.
vendo? Ó? A falha provavelmente vem por aqui. Hoje está tendo uma alteração grande, né? É justamente a parte que faz a validação do cabo é 75. Então, provavelmente, essa falha é do CI mesmo, CI ruim. Então, a gente vai fazer a troca desse circuito integrado. Vou pegar de uma outra placa e vamos substituir e a gente vai fazer o teste. Lembrando uma coisa, uma dica que eu gosto sempre de utilizar quando eu vou fazer reparos em iPhones, tá, galera? O aparelho estava funcionando, o aparelho está funcionando. Eu fiz a separação das placas. Quando eu faço a separação das placas, por mais segura que seja, por mais técnica que seja, eu utilizei calor. Então é sempre prudente que quando vocês separam a placa de iPhone, testa o aparelho depois que vocês separou. Quando vocês for fazendo intervenção no aparelho, vão analisando, vão medindo. Por quê? Para saber se vocês estão progredindo na falha ou se você não criou uma falha que o aparelho não tinha. Então aqui, alimentei ele na bateria. E aqui eu vou dar o pulse de power. Agora ligou. Tá aí a maçãzinha, tá, galera? Só pra vocês verem aí que o aparelho ligou. Tá aí. Beleza, numeração aí. Então, vamos lá. Então a gente já viu que a placa está funcionando do mesmo jeito que ela estava, porém ainda temos a nossa falha de carga. Então aqui nós vamos trocar o nosso Dotara para ver se a falha está nele, para garantir se a falha está nele, ou se temos uma falha nele também no nosso Hydra, tá? Podemos também ter uma falha por Hydra, mas pode ser que aconteceu aquilo que eu falei para vocês. Pode ser que a falha nele estava gerando reflexo no Dotara e atrapalhando as comunicações do Dotara fechando curto, o Dotara fechando curto no Hydra, beleza? Galera, o que eu gosto de fazer quando eu retiro um CI, eu preciso trocá-lo. Já está sem o CI. É sempre prudente que vocês meçam embaixo do circuito integrado para saber se não tem mais alguma falha, entendeu? Para garantir que a falha realmente estava somente ali. Então a gente limpa bem limpinho aqui, ó. Beleza. Então aqui eu vou colocar na posição do CI. Nós vamos medir os pads aqui, tá vendo aqui, ó? Eu vou medir os pads que dá valor. Então aqui eu tenho que ter aproximadamente 474 mV. Aqui OL, OL, OL. Eu vou fazer a análise de todos esse circuito? Sim, pessoal. Não custa nada, já está aqui, ó. Então vamos garantir que o nosso procedimento seja satisfatório. Então vamos lá. Condução reversa. Então a gente vai buscar o que aqui? Curto, né? Ok. Ok, o segundo é OL, o terceiro é OL. O quarto tem que dar valor. O quinto tem que dar valor. Aqui o sexto e o sétimo é GND, né? Normal. O oitavo também. Aqui vai para cá, tem que dar valor. 412, 402. Certificar que a gente, aqui é OL. Certificar que a gente não está relando a ponta do multímetro em outro lugar. Tem que dar OL. Esses três aqui, ó, vocês observam que eles são juntos, ó, as linhas deles são comunicáveis, são comunicadas entre si. Então, se eu medir um, já garantir que ele deu valor, já posso pular para o outro. Aqui é a mesma coisa, GND. Esses três aqui, ó, 402, 402, 402 é a mesma coisa. Esse aqui já é diferente, com L. Eu tô procurando curto aqui, tá? Tô procurando alguma coisa que possivelmente poderia estar matando, só para me garantir que a minha falha está realmente pelo circuito integrado. OL, e aqui GND. Esses 5 aí vai ser GND. Aqui, OL. Esse daqui, OL também. É o cima, né? OL também. E agora vamos para a quarta fileira. Quarta fileira, valor. Esses daqui são 4 OLs. OL, 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 OL. Muito importante, pessoal, para quem já fez treinamento comigo, sabe, existem dois tipos de OL, tá? Um OL de open line, quer dizer que é o infinito, não tem comunicação, ele é OL, não comunica com nada, e OL de overload. O que é o OL de que é o overload? Overload é quando o meu multímetro não tem a capacidade de fazer aquela medição. Então vamos supor que fosse uma malha aqui que trabalhasse com 3.000 mV. O meu multímetro mede até 2.000. Ele não vai dar conta de medir aquela malha, aquela trilha. Então ele vai dar OL, é como se tivesse desconectada, mas aí não é, não está desconectada. O multímetro não conseguiu pegar. Então isso é um OL de overload, beleza? OL, OL, aqui tem que dar valor, né? 700 e pouco. Sim, deu. Quinta fileira, tá? Quinta fileira. Aqui tem que dar valor 490, aqui 2 OL. OL, aqui tem que dar GND. Essa fileira quase toda é GND, só os dois últimos lá que dá valor. Aqui, 780 e poucos, e aqui 2066. 2.800. Tem, tá, pra mim tá um pouquinho alterado aí. Mas nós vamos analisar essa trilha aí.
Aqui é o L, os três primeiros é o L, são as linhas de comunicação do cabo E75. Aqui nós temos um pino de 444, aproximadamente. Ok, aqui é tudo GND, né? Os 6 ali, 4 pinos ali. E os 3 últimos aqui que dá valor. Ok, 300 e pouco agora. Ok. E aqui, 400 e pouquinho. Tá ok. Agora as duas últimas de baixo. Aqui. Aqui GND. E aqui, valor 304, 304. Provavelmente é a mesma trilha, né? Ou não, acho que não é não. Essas duas são as mesmas. Essa aqui é separada. Curiosamente, essas duas linhas trabalham com o mesmo valor. A penúltima aqui e a última. Agora, a última linha aqui de baixo, o L. O L. O L. Beleza. Aqui, 433 e aqui, GND. Essas duas aqui deu valor, tá vendo? Aqui elas são unidas. Geralmente quando é unida eu meço só uma, tá? 500, aqui 300, aqui 1244, 1818. Então eu já suspeito de alguma coisa que o meu multímetro esteja dando um valor de alteração bem diferente. O meu multímetro esteja um pouco alterado. Pode ser que no esquema elétrico está errado, ou pode ser que quando a pessoa que foi fazer o esquema elétrico fez num multímetro diferente e está dando divergência com relação ao meu multímetro. Mas o que eu vou fazer para ter certeza? Eu sei qual que é a trilha, né? O que eu vou fazer? Vou pegar o meu Dotara daqui dessa placa, eu vou utilizar isso aqui, e vou medir embaixo, para mim ter certeza que a minha placa esteja batendo o mesmo valor. Tá vendo? Aqui deu realmente uma diferencinha, porque na outra placa estava dando 2.800 e pouco, 2.900. Aqui vai dar um L, que já está sem o circuito integrado. Então eu vou tirar desse CI aqui, dessa placa, e a gente já aproveita, rebala e já mede aqui nessa placa. Vou colocar separadinho aqui, para não misturar com o outro. Vou garantir que a placa está quente, e já vou dar uma limpada aqui, porque por mais que não é essa placa aqui está me cedendo, no meu circuito integrado, eu vou tirar um valor de referência dela, né? Beleza? A placa está um pouco quente. O componente que se deslocou ali não tem problema, essa placa é uma placa sucata, ela é uma placa para fazer esse tipo de serviço mesmo. Deixa eu ligar aqui o multímetro, que ele tem temporizador. A placa está um pouco quente. Nunca tome referência de uma placa quente, tá, pessoal? Porque altera, tá? Vou esfriar ela aqui mais rápido. Então, o nosso pino que deu alteração foi o pino E1, né? Que é o pino, é o quinto pino de baixo para cima. Então nós vamos medir ele para saber se vai dar o mesmo valor aqui esse pino aqui, ó. Vamos ver se vai dar o mesmo valor aqui nessa outra placa. 1, 2, 3, 4, 5. 2.560. Então, tá, para mim tá aproximado. Aqui o A2 também tá com falha, tava apresentando diferença, né? 1.800, igual a nossa deu 1.800 também, se eu não me engano. Vamos ver. 1.800, bateu. E esse aqui, 5. 2.900 e aqui 2.652, que a placa acabou de tirar o CI dela, tá quente ainda. Então assim, normal, tá? Isso aí pode ser uma falha do esquema elétrico na hora de fazer o esquema elétrico, ou pode ser uma falha, uma divergência de multímetro para multímetro, é normal, relativamente comum acontecer isso daí. Então vamos rebalar o circuito, nós vamos colocar ele no lugar e a gente testa para saber se o defeito foi sanado. Beleza? Então essa é a nossa posição do circuito. Como que eu coloco isso aí, pessoal? Olha só. Dou um calorzinho para colocar o fluxo. Pronto. Para mim não colocar fluxo em excesso, não colocar faltando. Coloco meu CI na posição aqui, ó. Beleza? Ou temperatura, rapidinho, você aí soldou. Não fadigou a placa, não desgastou. Vamos esfriar ela aqui.
pessoal, já ligou o celular, ó, tá ok? Essa porta aqui, ó, e o aparelho já provavelmente já voltou, olha lá, voltou a dar porcentagem de bateria. Bacana, reparo concluído com sucesso. Porém, o que eu quis abordar nessa aula para vocês? Eu falo porque a gente tem um certo conhecimento na nossa área, a gente sabe mais ou menos como é que funciona, a gente conhece muito aí o pessoal que trabalha no ramo. E, pessoal, normalmente esses aparelhos dão muita falha no Hydra, tá? E virou até protocolo, se vocês procurar no YouTube, tem muitas falhas por Hydra que o pessoal ensina aí no YouTube a trocar o Hydra. Ah, seu aparelho não carrega, troca o Hydra, é o Trister, né? A mesma coisa. Troca o Trister, ele volta a carregar. Mas nem sempre, pessoal, é o Trister que dá problema. Nesse caso, esse aparelho deu uma falha provavelmente por cabo E75, cabo de má qualidade, usar o aparelho carregando, criou essa falha no aparelho e, consequentemente, ele não estava sendo reconhecido, essa bateria, o SWI da bateria não estava sendo reconhecido e também não estava sendo possível fazer o carregamento. O aparelho está carregando em 2.0 amperes, então a falha foi resolvida, graças a Deus. E o que eu quero dizer para vocês? Não é só multímetro, o multímetro é muito importante, é extremamente importante na nossa vida, mas não é só o multímetro. Nós precisamos de ter ferramentas de qualidade. Tá? Esse aqui é o CI que nós trocamos. Ó, observa que ele tá até com uma marca de queimado ali, ó, tá vendo? Então, assim, se eu fosse cair na rotina, porque eu já fiz muitos iPhone 13 com problema no Hydra, tá? Medindo, a gente chega na conclusão de ser Hydra. Só que o meu dock test, o primeiro dock test que eu fiz o teste, ele é um dock test na bateria e ele acende a luzinha, se tá conectado, se tá funcionando ou não. E pelo dock test, a minha falha ela era por Hydra, porque estava conectando a CC1, porém a CC2 não estava conectada, não estava acendendo a luzinha. Ou seja, quem faz a validação, quem faz o controle dessas, a CC1 e a CC2, é o Hydra. Logo eu deveria trocar o Hydra, né? Porém, eu gosto de confirmar as minhas análises, porque existem as possibilidades. Nós estamos falando de eletrônica, nós estamos falando de complexidade, né? Então a gente tem que medir o máximo que a gente conseguir e apenas executar o trabalho, que é onde envolve o calor, só quando você tiver certeza realmente de qual que é a falha do aparelho. Então aqui nós não trocamos o nosso Hydra, é o mesmo Hydra, tá? A placa está desmontada aqui ainda. Só coloquei para vocês verem. Vou até tirar aqui para vocês verem, ó. Ó, mesma placa, tá, pessoal? Mesma plaquinha, tá aí, o mesmo Hydra e apenas o nosso Dotara substituído. Aparelho íntegro, placa não foi feito empenamento, não empenou, porque a gente trabalha com baixa temperatura. Então aqui é um aparelho que é só entregar para o meu cliente e receber o meu Pix por merecimento pelo meu trabalho. Então o que eu quero passar para vocês? Não troquem nada vendo no YouTube. Não achem nada. A partir do momento que vocês não têm certeza do que vocês estão fazendo, vocês estão colocando o trabalho de vocês em xeque-mate. Por quê? Se você não tem certeza do que você está fazendo, é porque você não sabe o que você está fazendo. Então, antes de qualquer coisa, meça, analisa, utilize o SMB. Eu vou ver se eu consigo fazer um vídeo para vocês como que a gente faz um SMB. É possível fazer. Não é difícil, é fácil fazer. Com 100, 150 reais você consegue fazer um SMB igual o meu, de qualidade. E eu vou ver se eu faço um vídeo ensinando vocês a utilizar o SMB. Precisa da fonte de alimentação para poder funcionar e ele dá as medidas em condução reversa, aí, queda de tensão e microcorrente no caso. Beleza, pessoal? Mais uma vez, se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu like, curta, comente e compartilha para que a gente possa chegar mais longe, para esse conteúdo chegar para mais pessoas e poder estar ajudando mais pessoas. Diariamente, semanalmente, a gente vai estar postando vídeos aqui com dicas. Pretendo fazer um vídeo ensinando a vocês a trocar flex de bateria e fazer a regravação na W09. Mas preciso que vocês dêem o like aí para que a gente possa subir esses vídeos com qualidade para vocês. Beleza, pessoal? Um grande abraço para vocês, fiquem todos com Deus e tropa do Pirelli. Okay, let's go.